Olá, meus amigos, eu sou Alexandre Borges e eu vim conversar com vocês agora sobre a última enquete do Borges, onde o assunto era teto dos gastos. É um assunto que está sendo muito discutido porque, inclusive, o próprio presidente da República e algumas autoridades do governo abriram a brecha e deram a entender que poderia haver uma discussão e uma flexibilização do teto de gastos. Então vamos lá, o que é isso, para vocês entenderem? O teto de gastos é uma limitação de gastos públicos, uma emenda constitucional que foi feita durante o governo Temer, ali em 2016, para tentar frear um pouco a subida galopante das despesas do governo brasileiro, que elas não param, nunca pararam. Aliás, é uma característica de qualquer governo, os governos crescem, né? Sempre, estão sempre querendo gastar mais. Então, lá em 2016, durante o governo Temer, veio essa PEC, essa mudança na Constituição, onde durante 20 anos os gastos públicos estariam, o crescimento dos gastos públicos estariam limitados à inflação, o que, na minha visão, é apenas o mínimo, né? O pessoal gastador, o pessoal que gosta de dinheiro público sendo torrado, chamava inclusive isso de PEC do fim do mundo, mas na verdade o fim do mundo é governos terem uma caneta para gastar o quanto quiserem, endividarem o país, com todas as consequências que nós brasileiros conhecemos. Quando você tem descontrole de contas públicas, você vai ter o quê? Você vai ter inflação, você vai ter perda do valor da moeda, você vai ter perda de capacidade de investimento, você vai afugentar investidores e todo o caos que nós conhecemos e sabemos de cor e salteado o que acontece. Bom, então nós fizemos uma pergunta para vocês, já que o assunto voltou e tem gente defendendo uma ou flexibilização ou furo desse teto de gastos, nós perguntamos para vocês dando 3 opções. A primeira é, o governo deveria continuar limitando os gastos e respeitando o teto. E que, se o presidente está querendo desrespeitar, ele não está pensando no país, ele está pensando só na própria reeleição. Porque é claro que político gastando dinheiro, inaugurando obra, fazendo programa social, enfim, ele normalmente tem um aumento de popularidade. A segunda opção que nós demos para vocês foi que nós estamos vivendo uma situação excepcional por causa da pandemia, apesar do Brasil já estar há quase 10 anos em recessão. Inclusive, nós entramos esse ano de 2020 já com um crescimento projetado muito pequeno antes da recessão, né? A gente costuma ouvir muita gente culpando a pandemia pela recessão, e é claro que a pandemia piorou muito o quadro econômico do Brasil, mas o Brasil não só cresceu 1% ano passado, vem de quase 10 anos de uma situação econômica muito ruim, e esse ano, claro que nós vamos descer a ladeira, porque o que já era ruim ficou muito pior com a pandemia. Então, a segunda opção dada na enquete foi que, mesmo a ideia de se respeitar o teto de gastos sendo considerado uma boa ideia por vocês, mas que esse ano é uma situação excepcional por causa da pandemia, então poderia haver algum tipo de flexibilização. A terceira e última opção que nós demos a vocês na enquete foi que a própria existência do teto dos gastos é um erro. Não deveria ter teto e o governo, qualquer governo, deveria gastar o quanto achasse que deveria gastar dentro da sua gestão, do seu mandato. Então vamos lá, vamos aos resultados. A opção que ganhou longe foi limitar os gastos é obrigação do gestor público. 67%, 2/3 dos respondentes concordam com a responsabilidade fiscal, a manutenção dessa regra, e não querem, mesmo em ano de pandemia, que o governo tenha a caneta frouxa para gastar no que quiser. A segunda opção mais votada, com 30% dos votos, foi que deve-se manter a ideia do teto de gastos, mas que esse ano especificamente, por ser uma situação diferente, deveria haver uma flexibilização, 30%. E a opção menos votada, só 4% escolhida, foi a que diz que não tem que ter teto de gasto e o governo tem que gastar o quanto quiser. Então é um resultado muito bom, porque mostra que a ideia da responsabilidade fiscal pegou.
que os nossos leitores, que os participantes da pesquisa, que não tem caráter científico, mas que espelha uma parte da sociedade que inclui aí os leitores da Gazeta do Povo, a ideia de que o teto de gastos ele realmente é um limitante muito importante para o gestor público, principalmente no Brasil, com o histórico que o Brasil tem de gastação desenfreada de dinheiro, com toda as consequências desastrosas para a economia, para o emprego, para a capacidade de investimento como um todo, e mesmo a pandemia não deve servir de desculpa para a flexibilização do teto de gastos. Então é isso aí, obrigado pela participação de todos em mais essa enquete. E que fique, então, um recado muito claro e explícito para os políticos. Não mexam no tripé macroeconômico, não mexam no teto de gastos e respeitem o dinheiro dos brasileiros. Eu sou Alexandre Borges, para a Gazeta do Povo.